Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para aprendermos da Santa Palavra do Senhor no nosso Vem Estudar Comigo. Bom, na última lição, ficou apenas 2 pontos aqui da síntese do livro de Apocalipse, que é por quem foi escrito e quando foi escrito. Então vamos ver por quê, né? Por quê? Então assim, por que foi escrito? Para mostrar que o Senhor não permitirá que o mal prevaleça, mas que o reino de Deus será instituído na terra. Um dia a ira de Deus pelo pecado será plena e completamente liberada sobre a face da terra. Porém, aqueles que não rejeitaram a Cristo escaparão do castigo de Deus sobre os ingratos e desobedientes. Quando foi escrito? Aqui diz assim com a epístola de Judas, não é pacífica a doutrina em relação à data em que o livro foi escrito, variando desde os dias do imperador Cláudio, 45 a 54 DC, até os dias de Trajano, 98 a 112 depois de Cristo. Entretanto, a corrente predominante é a que prefere pensar em 95 depois de Cristo. Já no fim do governo de Domiciano, que é de 81 a 96 depois de Cristo. Amém. Glória a Deus. Terminamos aqui então a síntese dos livros do Apocalipse. E nós vamos iniciar então agora a geografia bíblica. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente aprender aqui, não tem? Sim. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Então vamos ao capítulo 1. A civilização pós-dilúvio. Visto que não é possível determinar precisamente os anos que se escoaram entre a criação e o dilúvio, restringiremos nossas pesquisas ao tempo pós-diluviano. Mesmo com as grandes descobertas que a arqueologia trouxe, ainda não foi possível resolver certos mistérios no mundo primitivo. Nem mesmo a geologia ou a paleontologia dispõe de dados seguros. Então, entender o seguinte, nem a paleontologia dispõe de dados que sejam seguros. Então, quando a gente ouvir aí dizer, não, isso, não tem dado seguro, né? Há uma lacuna aí. Assim sendo, seguindo a narrativa bíblica, a única família sobrevivente do dilúvio, a família de Noé, estabeleceu-se na atual Armênia. Isso é importante saber, né? Na atual Armênia, onde está a Armênia. Exatamente sobre o Monte Ararat. Pouco tempo depois de estabelecido nesse lugar, segundo nos informa Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. Gênesis? Isso. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 e 2. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se estabeleceram. Amém. Então, isso aí ele está falando sobre aonde foi estabelecido o local, aonde eles começaram tudo, né? Onde tudo começou, né? Aqui é a história pós-dilúvio. da Torre de É a Babel. história da Torre de Babel e de Babilônia, né? Babel ou Né? Babilônia, né? Os descendentes de Noé abandonaram essa região e rumaram em direção ao oeste, parando nas férteis planícies da Mesopotâmia para a terra de Sinar, ou seja, terra de Sumer. Chegando à nova terra, os descendentes dos sumérios, né? Olha. Onde é a terra dos sumérios. A gente estuda isso. Chegando à nova terra, os descendentes de Noé
intentaram um meio de protegerem de um dilúvio e deram início a um De um projeto novo dilúvio. de um novo dilúvio, né? E deram início a um projeto grandioso que chegasse até os céus, que aí no caso é o caso da torre, né? Iniciada a obra e não concluída, Deus os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Por isso se chamou aquele lugar Babel, porquanto ali confundiu Deus a língua de toda a terra e dali se espalhou sobre a face de toda a terra. Isso está lá no livro de Gênesis, que eu acabei de ler, né? Capítulo 11, versículo 7 a 9. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali, por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Você veja que Deus fala no plural, né? Desçamos e confundamos. Descendentes de Sem, Cã e Jafé. As terras do mundo habitado e os povos são divididos em 3 linhagens principais. Aos descendentes coube a tarefa de povoar a África. Isso é muito importante a gente observar bem isso, né? A África, a Ásia distante, a Oceania e por algum tempo certas regiões do Oriente Médio. Nem eu não sabia de tudo isso, não. A Babilônia e imediações do Mar Vermelho. Então eram todos descendentes de Cã. Cananitas, então? De Cã. Não, Cananita. Não Canaã. Canaã é filho de Cã. Entendi. É o que foi amaldiçoado por Sei. Noé. Então aqui. Então, os descendentes de Cã. Aí, para Sem, coube Sem, né? Falamos de Cã, agora Sem. Coube a tarefa de habitar diversas regiões Só um da momento, Ásia. amor. Nós estamos falando dos 3 filhos de Noé. Por quê? Alguém perguntou? Não. Ah, tá. Só para a gente se situar. Ah, verdade. A Jafé coube, não, a Sem coube a tarefa de habitar diversas regiões da Ásia, não chegando a produzir grandes povos nem grandes civilizações, destacando entre todos os hebreus que se notabilizaram pelos pendores religiosos. Ou seja, Semitas, né? a descendência de Sem não foi grandiosa, Não. não foi grande. Ela se tornou grandiosa. Por causa dos judeus. Isso, dos por causa dos semitas. judeus. Porém, é o povo hebreu, né? É. Porém, assim como a descendência de Cã se espalhou por todos os lugares e teve, né, grandes. Você vê que, olha, Oriente Médio, Ásia, tudo, né? Agora, a de Jafé coube as ilhas do mar e as distantes terras ao norte e ao oeste. Assim, os jaferitas povoaram todas as ilhas do Mediterrâneo, toda a Europa, surgindo assim os antigos e modernos persas e medos, em cumprimento à profecia encontrada em Gênesis capítulo 9, versículo 25 a 27, que diz, e disse, olha, isso aqui é bravo, hein? E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos, e bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, alargue a Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então está aí declarada uma descendência escrava. Isso, uma descendência escrava, né? Sim. Que é por ocasião de que ele foi amaldiçoado, porque, né, a Bíblia diz que Deus viu que ele viu a nudez do pai, e aí ele foi amaldiçoado por... Então, nós estamos, né, para quem chegou agora, Pia Bíblica. Estamos falando sobre os filhos Boa de tarde. Noé. Descendentes, vamos falar agora então os descendentes de Jafé. Os 7 filhos de Jafé que se estabeleceram pela Ásia e Europa
deram seus nomes às terras que ocuparam. Gomer, filho mais velho de Jafé, foi o progenitor dos Gômeres, que os gregos chamam de Gálatas. Ah, olha Olha só, hein? só, que a gente não sabia. Você vê Ó, como é interessante isso? Como é interessante? os Gálatas, então, é É, descendente de Jafé, de Gomer, né? Ó, esses foram os descendentes de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. é. E aí também, Magog foi pai dos Magogianos, a quem os gregos chamam de Citas. Madai foi fundador dos Madianos, chamado pelos gregos de Medos. Oh, Ó. Javã deu o nome a Jônia, e a toda a nação dos gregos. Tubal deu seu nome aos tubalinos, que agora se chamam iberos ou os espanhóis. espanhóis, Olha olha. só, hein? Né? Espanhóis. Então eles foram os espanhóis são descendentes de Tubal, né? Tiras deu o seu nome aos tírios, os quais os gregos chamam de trácios. Meseque deu o seu nome aos mesequianos, são os capadócios. Assim, toda essa nação, essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, o mais velho, teve 3 filhos. Askenaz, que deu o seu nome aos askenásios, aos quais os gregos chamaram de reginianos. Rifá deu seu nome aos rifaianos, aos quais os gregos chamaram de patifa, não é patife não, de patiflagonianos. Meu Deus, é patiflagonianos. Patiflagonianos. E Togarma, Togarma. que deu o seu nome aos togarmanianos, aos quais os gregos chamaram de frígios. Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos: Elisafá, Tarsis, Não, Elisá, Tarsis. pelo amor de Deus, não tá Botou o difícil Fá, aqui. menino. É, Eita, com a Elisá, língua presa. Tarsis, Quitim e Dodamim. Isso. Elisá deu nome aos elisamos. Tarsis deu nome aos tarsianos. Inclusive, Tarsis é aquele lugar onde o Jonas queria fugir. É. É, é, Conhecidos aqui. conhecidos como Cilianos, cujo principal Cilicianos, cujo principal cidade se chama Tarso, que Paulo de Tarso também, né? É, isso. Chipre, o qual deu o seu nome. Por isso os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e todos os lugares marítimos. Estas são as nações que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Agora os descendentes de Cã. Isso aqui é muito importante porque o Cã houve aquela situação lá e vai falar sobre eles e aonde eles realmente... Para a gente poder até mesmo se situar e saber, né? É. Bom, o descendente de Cã. O filho mais velho de Cã foi Cush, o povoado da Etiópia e do Egito, na África, e das imediações do mar Cáspio. Cush também foi pai de... Nossa, meu Deus, aí é bravo, hein? Oh, Nimrod. Aí é bravo, hein? Cush também foi pai de Nimrod, fundador de Nínive. Gênesis capítulo 10, versículo 11. Meu Deus. Esse homem foi uma praga, gente. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Cala. Nossa. Misraim foi o progenitor dos egípcios.
Os hebreus chamam o Egito de Misral e os egípcios de Misraenses. Ó, não sabia disso não. É. É. Put povoou a Líbia e chamaram esse povo com os... Deixa eu ler, Jorge. Puteenses. Nossa. É quase o palavra. É por isso que eu não... E já que ele tá com a língua mais difícil hoje. Canaã, o mais jovem dos filhos de Cã, estabeleceu-se na Judéia. Você deu uma freada sem saber como ia ler. É, claro, poxa. Ai, É. mozinho. O mais jovem dos filhos de Cã estabeleceu-se na Judéia, em um lugar que recebeu o nome de Canaã. E esse descendente de Canaã que Deus mandou acabar com eles. Cuxi teve 6 filhos. Sebá, pai dos sebaenses. Avilá, pai dos avilenses. Sabitá, pai dos sabitaenses, que os gregos chamaram de astabarienses. Ramá, pai dos ramaenses, que teve 2 filhos, um chamado Dedã, que habitou entre os etíopes orientais, e o outro chamado Sabá, que deu origem aos sabaenses, Sabteca. E Nimrod, o 6º filho que habitou entre os babilônios e tornou-se senhor deles. Né? Então, quem é descendência espanhola já se achou aí. Agora, quem é descendência italiana ainda não se achou. E nem quem é descendência de português, né? E na realidade, quem começou com essa questão de construir a Torre de Babel foi Nimrod. Né? Mas aí foi mais longe, não? Foi. Não, Nimrod. Nimrod? Misaim teve 8 filhos e eles ocuparam todos os países localizados entre Gaza e o Egito. Mas somente um deles, Filistim, os gregos deram o nome de Palestina, a parte desta província. Quanto aos outros irmãos, chamados Ludim, Anaim, Leabim, Naftim, Patruzim, Caus, Luim e Caftorim, quem quiser botar nome em filho, tá aí, ó, uma sugestão. Nada sabemos deles, exceto de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e deu o seu nome, né? O nome da cidade chamava Leabim, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu a Fenícia, construiu na Fenícia uma cidade que deu um nome, o qual os gregos chamaram de Sidom. Né? Ramate, que construiu a cidade de Ramate. Arqueu, por sua vez, teve como herança a ilha de Aruda. Amon possuiu a cidade de Arce, situada no Monte Líbano. Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, Et, Jebuseus, a gente ouve falar muito deles, Arvadeu, Sineu, Gemarco e Girgazeus, só restaram os nomes nas Sagradas Escrituras porque os hebreus destruíram suas cidades. Sim, foi ordem de Deus, né? Foi ordem de Deus. Gente, Descendentes de Sem. 10, 21, né? Deixa eu ler. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Heber, e irmão mais velho de Jafé. Então... Não. Vamos ver. Uma descendência nasceu semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Heber. Irmão do Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Elão, o mais velho, fixou-se na região leste da Pérsia e deu origem aos Elamitas,
do qual os persas tiveram sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de assírios aos seus súditos, notáveis guerreiros e conquistadores, ricos e poderosos. Arfaxade, o terceiro, foi progenitor dos semitas, caldeus que dominaram a Mesopotâmia. De Arã, o quarto filho, vieram os arameus, aos quais os gregos chamaram de sírios. Jorge, então essa nação semita é tudo irmão. É tudo irmão. Tudo irmão. É. E a Lud, que era, não só semita, de todos os filhos de Noé, tudo irmão. Eles são tudo porém, irmão. né? E nós também. Somos todos irmãos. Nós também, gente. É. Pensa que nós viemos da onde? Viemos de onde, né? De Noé. É. Bom, Arã teve 4 filhos, dos quais o primogênito, se estabeleceu na Traconítide, onde construiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria. Isso é muito importante. Hoje a gente a gente vê falar esses nomes, Palestina, mas não sabe a origem deles, né? E aqui a Síria. Mas aqui, estudando aqui, a gente aprende sobre a origem desses nomes, né? Que era segundo, o segundo. Não. Ocupou a Armênia. Não, você não leu aqui. Que era. Que era o segundo filho de Arã, ele ocupou a Armênia. Jéter, com G, né? Com G. Foi progenitor dos bactrianos. Então você imagina, a bactéria vem dele, né? Não? Não. Bactrianos. É quase. É quase bactéria, né? Mas o quarto gerou os mesanianos. Nossa, cada nome que eles escolheram para os filhos, meu Deus. Arfaxade foi o pai de Salá. E Salá foi o pai de Éber, cujo nome os judeus foram chamados de hebreus. Né? Éber teve 2 filhos, Joctã e Peleg. Peleg teve por filho Reu, e Reu teve Serug. Serug teve Naor. Aí vocês já sabem quem já estamos chegando. Serug teve Naor. E Naor teve Terá, pai de Abraão, segundo o 10º depois de Noé, 292 anos após o dilúvio. Ainda tem. Então vamos agora ao capítulo 2, quadro das nações. É bom sempre anotar isso, né? Quadro das nações. O crescente fértil, que é o tópico, né? Traçando um arco a partir do que hoje é o Egito, passando pelo norte de Israel e do Líbano, adentrando na Síria e atravessando o Iraque, desembocando finalmente via Kuwait, no Golfo Pérsico, tem-se o desenho de uma meia-lua geográfica, imagem que ficou conhecida como crescente fértil. Olha. Né? Que você vai olhar por causa lá no mapa, que parece uma lua crescente. Parece uma lua crescente. Então chama-se crescente fértil. É uma região que desde a Idade da Pedra constituiu o berço de inúmeras civilizações altamente desenvolvidas, tais como Suméria, a Acádia, e naquele filme fala dos acadianos, e a Aramita, onde se desenvolveram e dali se espalharam sobre a face da terra, habitável naquela época. Então, é que aqui tem um desenho, mapinha. mas vocês não conseguem ver aí, porque é um mapinha que tem aqui no... Mas aqui, ó. Aqui a Deixa eu ver, amor. Meia lua. Vamos tentar, amor, pô. Não tem como, sério. É muito pequeno, não dá pra ver. Será? Vamos ver, dá, peraí. não. Ó, é isso Dá aqui, ó. Não dá pra ler, mas pelo menos dá pra ver uma meia lua, tá vendo? Bom. Conseguiu ver aí? Bom, agora vamos. Essa aí chama-se crescente fértil. Agora, Mesopotâmia.
No idioma grego antigo, meso quer dizer no meio. E potamos, rio, ó, meio rio, É. né? No meio do rio, Daí, não? no meio do rio. Daí a origem do nome Mesopotâmia, que significa entre rios. Entre rios, né? Com o nome Mesopotâmia se descreve a mais antiga região da Terra, cuja origem, em nosso entender, deu início ao berço da civilização. A pesquisa arqueológica avançou muitíssimo em nossos dias, e inúmeros detalhes da Mesopotâmia são agora aceitos. Há fortes indícios, tanto arqueológicos quanto antropológicos, de que o Jardim do Éden estava ali localizado. Gente, é muito difícil se dizer com clareza isso. Por quê? Porque ninguém conhece ou sabe qual era a topografia da Terra quando estavam desde Adão até Noé. É. Porque o dilúvio transformou tudo isso. Então é aqui, por isso que diz que se entende, há indícios, né, de que estava ali o Jardim do Éden, né? Mas é muito difícil a gente afirmar. A Mesopotâmia foi habitada desde os tempos pré-históricos. Havia muitos povos na Mesopotâmia. Entre eles se destacaram os sumérios, os babilônios e os assírios. Os mais antigos foram os sumérios, que construíram as primeiras cidades da região. Gente, pensa só uma coisa. Ó, a gente aqui hoje a gente se vê falar mais dos assírios, né? Gente, pelo tempo que eles têm, eles deviam ser a nação mais poderosa da Terra, não é não? Mas eles simplesmente desapareceram. Porque Deus, né, fez com que eles não se tornassem grandes. Os mais antigos foram os sumérios, que construíram as primeiras cidades da região. As cidades não eram unidas. Cada uma tinha o seu próprio governo, sendo dominadas de cidades-estados, denominadas. Elas foram denominadas cidades-estados. Existiam várias cidades-estados poderosas e independentes que se concentravam em Eridu. Entre elas, com a ajuda da arqueologia, temos conhecimento de Quis, Laraque, Acade, cidade capital do grande Sargão Primeiro. Gênesis capítulo 10:10. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras de Babilônia. Babilônia, olha só, né? E Ur dos Caldeus, cidade natal do patriarca Abraão, ao sul da Mesopotâmia. Essas cidades, estados, eram habitadas por uma população idiomaticamente afim, miscigenada e de múltiplas origens, que durante algum tempo foi de grande importância cultural para o ambiente semita de crescente fértil. Já pensou? Espalhada por toda a Mesopotâmia, essas metrópoles eram rivais. Volta e meia confrontavam-se entre si. Aquela que vencia tomava a riqueza e as terras dos vencidos. E os derrotados sobreviventes eram transformados em escravos. Mas a cortina da história só se abre por volta do terceiro milênio. A partir daí, as superpotências da época brigam pelo domínio sobre essa faixa da terra. Incessantemente, confrontaram-se pelo domínio dessa região. O Império do Egito, de um lado, e os impérios de Sumer, Acádia, Síria e Babilônia, do outro. Muito bem. Eu? Os grandes impérios antigos. De acordo com a narrativa bíblica, parece que Nimrod foi o primeiro grande líder, é o que você falou, né? Sob cuja orientação se formou a primeira geração pós-diluviana.
Segundo os dizeres de Gênesis, o princípio de seu reinado foram Babel, Ereque, Acade, Cané e outras cidades, espalhando-se posteriormente por terras mais longínquas. Está em Gênesis já 10, acabamos 10. de ler. É. 10. Os povos mais eminentes, produtores dessa dispersão, foram os acádios, os sumérios, os mitânios e os iteus. Em volta dessas raças gira toda a vida social e política dos primeiros séculos após o dilúvio. Então aqui, olha, tá. Não dá pra ver. É Anafolia e aqui, né? Ó. Uma Babilônia. Não dá aqui. pra ver o mapa, né? Que pena. É. Então, mas pelo menos. Aí, ó, aqui é a Arábia, ó, né? Reino babilônico, Casita, Mitânio, reino Tita, reino egípcio. Reinos da antiguidade. Tem um mapa aqui, né? Egito, Misraim, como é chamado na linguagem dos hebreus. Também conhecido como a Terra das Maravilhas. Eu não sabia disso. Também não. Israel. Na linguagem, já tinha ouvido falar de Misraim, mas não sabia que era o Egito. É Terra das Maravilhas, na linguagem dos arqueólogos, com o deserto do Saara intransitável a oeste, o grande deserto a leste, as cataratas do Nilo ao sul e o mar Mediterrâneo e o deserto do Sinai, não é Sinai, né? Ao norte. Sinal. O Egito estava particularmente isolado. Vamos ver se... Ah, Egito aqui, ó. É, mas tem o antigo Egito ali, ó. É. Ah, não, amor. Aqui, ó. Ah, Mediterrâneo, né? Deserto da Líbia, Antigo Egito. O Egito atual possui pouco mais de 1 milhão Vou de... ligar o ventilador. Ah, não, Tô morrendo de amor. calor. Eu tô com o pé gelado. Tem que sofrer, pagar o preço, né, gente? Sim, sim. O Egito atual possui pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Toma água, você se refrigera. Sendo que 96% dessa região é desértica e 99% da população habita os 4% restantes das terras aproveitáveis. A única explicação para se desenvolver uma civilização debaixo daquele sol escaldante do deserto é a existência do imenso rio Nilo. Então, o Nilo é a vida, né, do Egito. À medida que se aproxima do mar Mediterrâneo, o Nilo adquire a forma de um leque, por meio do qual, aqui, ó, né, tem o mar, e antes do mar tem um leque assim. Tem um leque. O Nilo. O Nilo adquire a forma de um leque por meio do qual fluem vários braços. Por esse motivo, recebeu dos gregos a denominação de delta, devido ao formato se assemelhar à letra D. O delta, com o formato de um triângulo, medindo aproximadamente 160 quilômetros de norte a sul, a uns 240 quilômetros de leste a oeste, sendo a área mais fértil do Egito. A terra de Gósen, onde habitam os israelitas, habitaram os israelitas no tempo de José, se localizava na parte oriental do delta. Até hoje, na história, no Discovery, a gente vê muito falar sobre o delta, né? Ah, ele mais de perto, eu vou mostrar para vocês. Aqui dá para ver melhor. O delta, ó. Tá vendo? Parece um D e ao mesmo tempo um triângulo. Aqui é a parte mais fértil do Nilo. Então, delta do Nilo. O rio Nilo nasce na África Central e vai atravessando o deserto até desembocar no mar Mediterrâneo. Todos os anos, na mesma época, ele enche e transborda. Suas águas alagam vastas áreas, retornando ao normal após algum tempo, ocasionando um fenômeno extraordinário. Naquelas partes inundadas, fica depositada uma espessa camada de material orgânico,
formado por folhas e plantas que caem naturalmente no rio. Assim que decomposto, esse material se transforma em humus, que então fertiliza o solo, tornando-se apto para plantar. Por isso, o delta do Nilo tornou-se uma das regiões mais férteis do mundo. Já pensou? Lembra daquele versículo que ele fala assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará? Ele está falando exatamente do Nilo. É. Os gregos antigos diziam que os egípcios tinham a pele escura. Em grego, melancróis, né? Melanchóis, É. não, melancróis. E os cabelos crespos, holotriches, o que revela a influência da população negra da África. Até onde temos notícia, os primeiros habitantes dessa região eram nômades. Assim sendo, fica evidente que, nos seus primórdios, todos os poderes se enfeixavam nas mãos de uma só pessoa, como no regime tribal ou na família de tipo patriarcal. Depois, com o crescimento do agrupamento humano, por certo, houve a necessidade de se agruparem em sociedades para a obtenção de fins comuns, em benefício de cada qual, daí o surgimento de pequenos estados denominados nomos. Com o transcorrer do tempo, visando a continuidade da vida em sociedade, a defesa das liberdades individuais, em suma, o bem-estar geral, houve várias fusões entre os estados, até constituírem dois estados grandes, que correspondiam às duas regiões naturais em que se divide o Egito: o Baixo Egito, com a capital Mênfis no norte, e o Alto Egito, com a capital Tebas no sul. Aqui, né? Baixo, no alto. Baixo, é. O emprego da força era a forma mais usual para a resolução dos conflitos. Era a autodefesa. Por óbvio, não era a solução mais ideal, porquanto o mais forte levaria vantagem. A razão do mais forte é sempre a melhor. É como dizia La Fontaine em uma de suas fábulas. A unificação do Egito. Esses constantes conflitos enfraqueciam ambas as regiões, tornando-as vulneráveis aos ataques externos. Menés, rei do Baixo Egito, subjugou o Alto Egito, incorporando-o ao reino unido dos dois Egitos, que se tornou um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Os historiadores dividem a história do Egito Antigo em três períodos: o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.200 a.C., o Médio Império, 2.200 a 1.750, e o Novo Império, de 1.580 a 1.085 a.C. Deixa eu tomar uma água. Você vê como o Egito já foi poderoso, né? Hoje é uma nação que quase não é superpotência, né? Antigo Império, de 3.200. Os sucessores de Menés reforçaram o poder central. Apesar do empenho em manter a unificação adquirida, os faraós não conseguiram submeter totalmente os nobres que governavam as diversas províncias, que se rebelaram contra Faraó, enfraquecendo o poder central, ocasionando a dissolução desse poder centralizado. Nesse período foram construídas grandes pirâmides, que serviam de tumbas aos reis, fato este que mereceu aos reis construtores de tumba o apelido de Faraó, ou Casa Grande. A mais famosa das pirâmides, Quéops, terminada em 2800 a.C., tem 150 metros de altura, o equivalente a um edifício de mais de 30 andares. Médio Império, 2.200 a 1.700 a.C. Teve início com a restauração do poder central sobre todo o Egito. Foi justamente nesse período que os hebreus passaram a habitar no Egito. Foi um pouquinho então antes, né? O Egito teria sido invadido por um povo asiático, possuidores de cavalos e carros de guerra.
elementos desconhecidos pelos egípcios, por volta do ano 1900, ou possivelmente antes, talvez por volta do ano 2000 a.C., chamado de Ixos. Não sabemos com precisão quando os Ixos subjugaram o poder egípcio. Entretanto, podemos concluir que, nesse período, quando José foi vendido pelos seus irmãos para os mercadores midianitas e comercializado no Egito, os reis pastores estavam estabelecidos na terra dos faraós. José alcançou uma posição de destaque junto a Faraó, o que lhe possibilitou introduzir sua família na melhor terra do Egito, Gósen, durante que é no delta, né? Durante a grande fome que devastava toda a terra habitada naqueles dias. Gênesis 46, 34. Vós respondeis, teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos desde criança, assim como fizeram nossos antepassados. Desse modo, lhes será oferecido plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gósen, pois os egípcios renegavam o trabalho de pastoreio às castas inferiores de sua sociedade. Tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado a outra família, depois levantou-se novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, está em Êxodo 1:8. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Dando início a um período sombrio para os filhos da promessa, que perdurou por 400 anos. Novo Império, 1580 a 1085 a.C. Sob o império dos faraós da 18ª dinastia, comandada por Amose I, os Ixos foram expulsos do Egito por volta de 1580, iniciando paralelamente a opressão dos israelitas, que eram semitas, como os reis Ixos. Foi sob o comando de Totmés I que as fronteiras do Egito se alargaram. Vangloriava-se de governar desde a terceira catarata do Nilo até o rio Eufrates. Esse faraó era auxiliado por sua filha, até Hatshepsut, ou Hatshepsut, que também era conhecida pelo título real de Macara. Foi uma mulher bastante notável, entre os maiores e mais vigorosos governantes do Egito, sendo corregente com seu pai e depois com Totmés II e III. Flávio José, historiador judaico, identifica essa princesa pelo nome de Termustis, afirmando que ela adotou Moisés como filho, conforme relato bíblico registrado no Êxodo 2. Depois de reinou Amenhotep I, 1545 a.C., que foi substituído por Totmés I, 1529 a.C., que foi substituído por Totmés, que foi substituído por Totmés III, que foi substituído por Amenhotep II, 1453 a.C. Esse último, muitos estudiosos consideram como sendo o faraó do Êxodo. Vários outros faraós se levantaram depois da 18ª dinastia. Todavia, os que mais se destacaram na história de Israel, depois do Êxodo, foram Sisaque, segundo Reis 11:40. Segundo Reis? 11:40? Uhum. Não tem 11:40. Primeiro Reis. Perdão, amor. Primeiro Reis 11:40. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão, mas este conseguiu fugir para o Egito, para Sisaque,
rei do Egito, onde se refugiou até a morte do rei Salomão. Então, Zerá, outro nome, né, que está em 2 Crônicas agora. É segundo Crônicas mesmo, né? É, não temas. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar a cidade de Judá com um exército de 1 milhão. Caramba! Meu Deus! 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou até Maressa. E outro nome de um faraó, né? Segundo Reis 17:4. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. É isso mesmo? Olha, segundo Segundo Reis Reis. Peraí, não, 17:4. sério, eu tô em crônica, sai daí, ô. É segundo Reis. 17:4. Eu não errei, foi você. Entretanto, o rei da Síria descobriu que Oséias o traíra, e que este havia mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então este o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. E Tiraca, segundo Reis, outro nome, né, de faraó. Tiraca, segundo Reis 19:9. Ao rei ouvi dizer que Tiraca, rei da Etiópia, que tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias. E Neco, segundo Reis 23:29. 23. Esse nós sabemos já, né? Durante o reinado de Josias, faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Síria no rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas faraó Neco conseguiu matá-lo. Assim que o avistou no campo de batalha foi quando o Josias morreu, né? Tadinho. Do Megido. Em Megido, né? A decadência aconteceu após a morte do faraó Ramsés II. A disputa pela hegemonia enfraqueceu o império, que acabou sendo invadido pelos assírios. Era o fim da autonomia da grande civilização. A partir de então, os dominadores estrangeiros se revezariam no domínio sobre o Egito, depois dos persas, os gregos com Alexandre o Grande, da Macedônia, e em seguida os romanos com Júlio César, 30 anos antes de Cristo, e os invasores árabes do século VIII depois de Cristo. Aí acabou com o Egito todinho. Acabou. A Síria agora. Aqui falou da história do Egito, agora da Síria. A gente está estudando geografia bíblica, tá? Aí aqui vai falar da Assíria, vamos ver. Os assírios são descendentes diretos de Assur, filho de Sem, neto de Noé. Gênesis 10:11, já leu, né? Não. Assur deixou a terra de Siná e foi estabelecer-se em uma nesga de terra, ao norte da Mesopotâmia, mais para o oriente, isto é, próximo ao rio Tigre, que passou a levar seu nome. A cidade de Assur floresceu à margem do grande rio Tigre, não possuindo fronteiras definidas. Entretanto, suas dimensões, dependendo da época, variavam de acordo com suas vitórias e derrotas. Nos dias de glória, os assírios ocuparam uma área que se estendia do norte da atual Bagdá até as imediações dos lagos Van e Urmia. Na linha leste-oeste, ia dos montes Zagros até o vale do rio Abur. Devido à sua privilegiada posição geográfica, era alvo de constantes ataques de nômades e montanheses do norte e do nordeste. Para o norte, cerca de 97 quilômetros dali, situava Nínive, que foi fundada muito tempo antes da cidade de Assur. Não vai. Tem bastante tempo. Ah, é.
tornando-se posteriormente a capital do novo Império Assírio. A história desse império se divide em 3 fases, a saber, Antigo Império Assírio, Médio Império Assírio, Novo Império Assírio. Para o estudo ora proposto, analisaremos o último desse império, que perdurou do ano 900 a.C. até o ano 612. Ou 312 anos, né? Com Tiglat-Pileser, esse fala na Bíblia, né? Pileser I, entre 1114 e 1076 a.C., aproximadamente. A Assíria entrou no período do Império. Esse monarca expandiu o império de maneira extraordinária. Todavia, seus sucessores, nos 2 séculos seguintes, não fizeram o mesmo, entrando em declínio até o governo de Assurbanipal II, 883 a 857 a.C. Eu não vou falar essas datas não, tá? Por quê? Ai, Precisa falar, é é importante. cansativo. Mas é importante. Novo Império Assírio, 900 a 612 a.C. Preguiçosa. Ah, mas você tá falando que agora melhorou. Porque tava ruim, então? O que melhorou? Não sei. O novo Império Assírio surge com Tukulti-Ninurta I, 890 a 885, que combateu os opressores da Síria, preparando as bases para o poderoso império que ressurgia. Seu filho, Assurbanipal II, mediante uma série de companhias militares, subjugou muitos povos, como os que estavam entre o Eufrates, os do Líbano, os filisteus, os do norte e das colinas orientais da Babilônia. Na região oeste, guerreou contra Israel. Seu filho, Salmaneser II, conduziu campanhas militares contra a Síria e Palestina. Depois desse monarca, o país entra em decadência, até que surgiu o grande guerreiro e estadista Tiglat-Pileser, 745 a 727 a.C. Ela tá dizendo que tava picotando, mas eu acho que é a internet dela. Ixi, a gente tem que ver, né? Porque quando ela fala é aqui mesmo. Mas a gente não vê falha nenhuma aqui, né? É No aqui, vídeo. nós não vimos nada, No vídeo, né? né? Tá ali também assistindo. Deus abençoe. Inspirado em seus antecessores, reorganizou o país preparando grandes exércitos com armas modernas. Nessa inspiração, reconquistou a Babilônia, onde se tornou conhecido pelo nome de Pulu. Na Bíblia, como Pul, segundo Reis 15:19. Então, Tiglat-Pileser, também chamado Pul, rei da Síria, invadiu o país. E Menahem lhe deu 35 mil quilos de prata a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Foi sob sua gestão que uma parte de Israel foi levada cativa. Após sua morte, Oséias, rei de Israel, revoltou-se contra a Síria. Diante desse acontecimento, Salmaneser V, filho de Tiglat-Pileser, atacou Samaria, capital de Israel, o reino do norte, até sua rendição total em 722 a.C. Antes da queda de Israel ser consumada, Sarruquim II, também conhecido como Sargão II, rebela-se contra Salmaneser V, assumindo o comando do poder assírio. Salmaneser toma Samaria, segundo Reis 17:5. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação e atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. Salmaneser toma Samaria e leva cativo 27 mil israelitas. Sargão combate contra a Babilônia e a vence, estendendo seus domínios do Golfo Pérsico até a Capadócia, Cilícia, Chipre, Elã, o Mediterrâneo Médio, sul da Palestina e alguns países árabes. Aos poucos, o império foi se enfraquecendo, até que os caldeus, descendentes dos antigos babilônicos, destruíram a cidade de Nínive.
subjugando os assírios. Babilônia. Agora falamos da Síria, agora da Babilônia. A Babilônia era uma grande cidade-estado, localizada próximo do encontro entre os rios Tigre e Eufrates, sendo rota comercial. Por ela passavam muitos mercadores. Tem outro. Ai, mas tá ruim de abrir. Mercadores, Os produtos do Oriente. carregados de produtos do Oriente para o Ocidente. O mais influente da Babilônia foi Hammurabi, por volta do ano 2000 a.C. Por intermédio da guerra, ele comandou a conquista das cidades sumérias, que passaram a ser governadas por homens da sua confiança. Com a arrecadação de impostos dessas cidades, que eram enviados à Babilônia, fez com que Babilônia, mais importante da Mesopotâmia. Sabe, gente, eu tô lendo essas coisas aqui de sumérios e essas coisas todas, e lembrando que a gente estudou isso no ginásio na quinta série. Quinta e sexta série. Eu não entendia nada. Eu só tirava D nessas matérias. Eu fico pensando, por que dar uma matéria tão difícil dessa para alunos de quinta e sexta série? A gente não entende nada do que está se falando, né? Pensando é para judiar a gente mesmo. Aí depois, na oitava série, também teve isso aqui, né? E a professora também era terrível. Terrível. Aqui tem um mapa, né, da civilização mesopotâmica, que é assírios, Nínive, Assur, babilônios, persas, sumérios. Uma das coisas mais notáveis da civilização babilônica foi a invenção do Código de Hammurabi, que era uma lista de leis que determinavam como os habitantes do reino deveriam viver. É dela a expressão olho por olho, dente por dente. Você vê, não vem dos judeus, né? Como temos observado até aqui, nenhum império da antiguidade durava para sempre. Em certo momento aparecia um povo mais forte para destruí-lo. Assim, em 539 a.C., os persas, comandados por Ciro, dominaram a Babilônia. Que era grandiosa. Era maravilhosa, né, ela? Governava a terra toda, né? Agora, Medo-Persas. Os persas eram um povo que vivia na região onde hoje está o Irã. A partir do século VI a.C., eles iniciaram a conquista de um dos maiores impérios da antiguidade. Em 550 a.C., o rei persa, Ciro, conseguiu unir as diversas tribos, formando um grande exército para invadir os territórios vizinhos. Devido ao constante ataques de Assurbanipal, Elam se enfraqueceu. Os persas, aproveitando-se dessa decadência, sob o comando de Ciro, que se designou Ciro II, tomam Suzã, antiga capital do Elam, e a transformam em sua capital. Eu acho que o nome dos países do Oriente Médio antes eram mais bonitos. Era. Pérsia, né? Essas coisas todas, porque agora tem uns nomes difíceis. Cada povo conquistado por Ciro passava a pagar pesados impostos persas sob seu comando. Apoderou-se da Babilônia e derrotou Nabonido em 538 a.C. Ciro II morre em 530 e seu filho Cambisés assume o colosso do Império Medo-Persa. Aí, acabou o tempo? Não. O rei Cambises conquistou o Egito. Os persas logo dominaram toda a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina e vastas áreas que se estendiam até a Índia. Cambises II marcha com o intento de tomar Cartago, mas fracassa, vindo a falecer no regresso dessa batalha. Como não tinha herdeiro, Dario assume em seu lugar, com o nome de Dario I. Seu reinado foi marcado por terríveis
insurreições na Babilônia, no Egito, na Armênia, no Elã, na Média e na própria Pérsia. Vamos ficar até aqui. Gente, é muito importante a gente saber o seguinte: a importância de se conhecer a geografia bíblica é justamente para quando a gente for falar sobre outras áreas, saber exatamente o que nós estamos falando. Parece um pouco cansativo essa parte, né? Mas ela não deixa de ser importante para a gente saber as origens. Sim. A gente fala sobre algumas coisas, muitas vezes não sabe as origens, não entende as origens. E ela está aqui porque ela tem uma grande importância. Então a gente precisa também, né, ser perseverante, gente. Né? Tá tendo bastante leitura, mas é importante você conhecer tudo aquilo De onde saiu, né? Tudo que tá de aqui onde agora. saiu. É. Bom, nós agradecemos a Deus por sua Sim. vida, Cada por um nos de acompanhar aqui vocês. nesta Vamos nesta verificar, lição. né, o vídeo, se Isso. tá tudo certinho. E louvamos a Deus e queremos te convidar para daqui a pouco, às 20 horas, nós temos o nosso culto em casa. Sim. Então, olha, eu sei que tem muita gente que não está fazendo nada. É importante cultuar a Deus. E nós temos esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, daqui a pouco, às 20 horas, no nosso culto em casa. Que Deus possa te abençoar, te dê uma noite maravilhosa, mas esteja conosco às 20 horas. Então, nós vamos compartilhar esse vídeo isso. no Facebook e E no no YouTube. YouTube. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Até daqui a pouco.